Você sabia que a inteligência emocional é cada vez mais valorizada no ambiente profissional, familiar e social? E que a inteligência emocional ela é tão importante, ou dependendo da circunstância, é mais importante mesmo do que a inteligência racional? Você sabe qual é a contribuição que Mindfulness tem para o desenvolvimento da inteligência emocional e também para a inteligência racional? Você sabe qual é a relação entre as artes marciais e a meditação? Você já ouviu falar da inteligência espiritual? Fique comigo até o final desse vídeo, porque esses serão um dos tópicos abordados nesta apresentação. O meu nome é João Siqueira da Mata, sou terapeuta integrativo e professor de meditação. Para falar de inteligência emocional, é interessante a gente conversar um pouquinho sobre o relacionamento com as nossas emoções, porque esse é um tema muito importante, mas porém nós não somos educados a trabalhar com as nossas emoções. O resultado disso é que muitas vezes uma simples contrariedade pode ser suficiente para comprometer o nosso dia. Às vezes, uma brincadeira que alguém nos faz, aquilo não nos cai bem, já nos deixa mal-humorado. Então, no aspecto emocional, muitas vezes nós agimos como crianças e hiperdimensionamos as nossas contrariedades. O que significa isso? Se a gente prestar atenção, as crianças, por natureza, elas são muito dramáticas. Se ela derruba às vezes uma chupeta no chão, ela chora como se fosse o fim do mundo, né? Se ela não recebe aquele presente, o alimento naquele momento certo, alguma coisa caiu, quebrou, o que acontece? Ela forma um drama muito grande em cima disso. Então, para uma criança, tudo é hiperdimensionado. Vamos encontrar adultos que vivem e reagem à vida da mesma forma que uma criança. E por que isso acontece? Isso acontece porque intelectualmente você amadureceu, fisicamente cresceu, mas emocionalmente continua como uma frágil criança e reage à vida como se fosse uma criança de 5, 6 ou 8 anos. Isso faz com que, em situação de conflito, a nossa criança interior se expressa, às vezes em uma fechada no trânsito, uma crítica, uma contrariedade, uma coisa aparentemente muito pequena, às vezes é suficiente para que aconteça uma briga, uma discussão e até mesmo uma morte. Porque frente a uma situação em que sentimos ameaçado, nós simplesmente agimos por impulso, pelas nossas emoções, muitas vezes fazemos algo que depois nos arrependemos. São nessas situações que as pessoas brigam, ofendem os outros, pedem a conta de um emprego no momento errado, bate o carro, atropela alguém e em situação mais extrema acaba matando alguém. E por esses breves momentos leva-se anos para consertar um erro. Quando é que isso realmente tem conserto? E essa questão de agir por impulso é tão forte dentro da sociedade que em 2012 houve uma campanha Conte até 10, lançado pelo Conselho Nacional do Ministério Público, que tinha como objetivo de chamar a atenção das pessoas sobre os crimes cometidos por impulso. Essa campanha publicitária ela foi estrelada por lutadores renomeados do UFC. Então esse aqui é um dos cartazes da campanha, né? Então, conte até 10, sempre vence, quem luta é pela paz. O objetivo dessa campanha Conte até 10 foi então de sensibilizar a sociedade para a prevenção de homicídios cometidos por impulso. E um dos cartazes dessa campanha dizia justamente isso: conte até 10, a raiva passa e a vida fica. Por que isso acontece? Isso acontece porque quando nós sentimos ameaçado, nesse momento abre-se uma janela no nosso subconsciente. Janela essa que o médico psiquiatra Dr. Augusto Cury chama de janela killer. E o que são essas janelas killer? Janelas killer são janelas traumáticas que destroem a nossa capacidade de pensar. E nelas estão armazenadas memórias traumáticas e ruins que alicerçam a tristeza, a ansiedade, a agressividade e as fobias. Esse desenhinho que existe nesse slide representa justamente isso que acontece
no momento em que uma pessoa se sente pressionada. Então, nesse momento, a razão deixa de existir e a pessoa ela atua somente com a emoção e com o instinto. É por isso que normalmente uma pessoa, quando ela está alterada emocionalmente, ela tem um comportamento totalmente diferente de um momento em que ela está tranquila. E contar até 10 tem uma lógica muito interessante. Pelo seguinte, quando estamos alterados emocionalmente, nesse momento predomina em nós uma área do cérebro que é conhecido como sistema límbico, que é onde está as nossas emoções, é como que é a sede das nossas emoções. E quando a pessoa começa a contar, ela vai ativar uma outra área do cérebro, que é o córtex pré-frontal, que é justamente a área da razão, do raciocínio, da lógica. Então ela muda de foco naquele momento que ela começa a contar. Mas porém existe algo ainda mais efetivo, que é a respiração consciente. Porque quando estamos estressados, no momento que estamos pressionados, a nossa respiração ela fica rápida e curta. E nesse momento é ativado em nós o sistema nervoso simpático. Se nesse momento, então, ao invés de contar, se respiramos de uma forma consciente, isso acaba produzindo um efeito tão positivo ou mesmo mais positivo que o simples ato de contar até 10. O contar até 10, fazendo-se uma analogia, é como você pegar uma panela de pressão que está no fogo, que está quase que estourando, você pega e retira do fogo. Então, ajuda. Mas, porém, a respiração consciente nesse momento é mais efetiva ainda. É como que você tirasse essa panela que está no fogo, quase que estourando, e colocasse debaixo de uma torneira e ligasse a água. Por que que isso acontece? Porque as nossas emoções estão intimamente ligadas com a nossa respiração. Então, se nesse momento, quando fazemos uma respiração consciente, começamos a desativar esse mecanismo do estresse. Porque no momento do estresse, como foi dito anteriormente, se ativa o sistema nervoso simpático. E essa respiração profunda, essa respiração consciente, ativa o sistema nervoso parasimpático, que traz o relaxamento, a lucidez, o discernimento. Por isso motivo que é muito importante a prática da respiração consciente. Então, no vídeo anterior, eu ensinei como que faz essa técnica. Quem ainda não teve a oportunidade de assistir, é importante assistir e dominar e aprender como fazer essa técnica da respiração diafragmática ou a respiração consciente. Mas, porém, o objetivo aqui é ir mais além, não é apenas ficar segurando de nosso sistema emocional, que às vezes chega um momento que ele quer como que estourar. O objetivo é olhar de uma forma consciente e aprender a gerenciar essas nossas emoções. E é justamente nesse contexto que entra a inteligência emocional. Daniel Goleman é considerado como o pai da inteligência emocional, porque antes dos trabalhos dele falava muito do QI, do quociente de inteligência ou a inteligência racional. Era isso que era muito valorizado, mas a partir do trabalho, né, de Daniel Goleman, que começou a ser reconhecido essa segunda inteligência, que ele define como a capacidade de identificar os nossos próprios sentimentos e os dos outros, de nos motivarmos. Esse é um aspecto muito importante, né? Da pessoa conseguir se automotivar. Essa é uma capacidade que pertence à inteligência emocional, de não depender de outras pessoas para motivá-la, mas a pessoa ter essa capacidade de buscar dentro de si a automotivação e também a capacidade de gerir bem as emoções dentro de nós e dos nossos relacionamentos. É por isso que a inteligência emocional é uma capacidade cada vez mais valorizada em todos os setores, em todos os contextos da vida.
Esse outro slide traz aqui um dado bastante interessante que mostra que uma pesquisa realizada em 2011 mostrou que mais da metade dos gerentes de contratação pesquisados não contrataria um candidato com alto QI e baixo QE, que é o quociente emocional. Outros 75% disseram que seriam mais propensos a promover um funcionário com alta inteligência emocional. Porque uma pessoa ela pode ter um currículo maravilhoso, mas se não sabe se relacionar ou entender o outro, acaba pesando mais a inteligência emocional do que a inteligência racional. Este outro slide aqui traz um dado muito interessante. Vejam, um estímulo cerebral, quando ele chega até nós, seja um estímulo visual ou auditivo, ele é captado pelo tálamo e 90% é enviado para o neocórtex e 10% é enviado para o sistema límbico ou amígdalas. O que acontece é que o processamento na amígdala ele é muito mais rápido que o neocórtex. E o processamento no sistema límbico é um processamento primitivo e automático. É daí que vêm as explosões ou as conhecidas atitudes impensadas. É isto que os pesquisadores chamam de sequestro da amígdala, como que a amígdala ela assume o controle da situação naquele momento em detrimento ao neocórtex. E a reação da amígdala é uma reação de fuga ou ataque. E normalmente esse sequestro da amígdala ela dura em torno de 6 segundos. É por isso que técnicas de respiração ou de contar até 10 ajuda a pessoa a sair naquele momento daquela reação impensada, daquela explosão e dá oportunidade então para que o neocórtex possa atuar. Enquanto que a amígdala leva essa reação, essa explosão, essa atitude impensada, o neocórtex já aquele lado nosso que vai olhar aquela situação de uma outra forma, com calma, vai montar um plano de ação para resolver aquela questão de uma forma mais assertiva. O que acontece é que tem pessoas que já têm essa região da amígdala mais desenvolvida e por ter essa região da amígdala mais desenvolvida, quando ela depara com qualquer situação que foge da sua rotina, a tendência dela primeiro é fazer uma tempestade, como se diz muitas vezes, uma tempestade no copo de água, para depois partir para uma ação mais tranquila, mais pensada, mais equilibrada. Enquanto que as pessoas que têm essa região do neocórtex mais desenvolvido, então elas têm essa tendência de olhar uma situação de uma forma mais calma, mais tranquila, mais assertiva, sem ser levado pela emoção. Mas o lado mais interessante de tudo isso é que existem trabalhos que já mostram que a meditação tem efeito inibitório nas amígdalas e estimula a atividade dessa região do neocórtex. Então vamos para o próximo slide. Veja que interessante esse outro slide aqui também. Contratamos pelo QI e demitimos pelo QE. Essa frase diz o seguinte, que muitas vezes uma pessoa ela é contratada por ter um bom currículo, por ter um alto nível de inteligência racional. Porém, a pessoa acaba sendo demitida por não ter a capacidade de utilizar todo aquele seu potencial de uma forma necessária, justamente pela baixa inteligência emocional, ou seja, pela incompetência na gestão de suas emoções. E essa incompetência, por sua vez, vai travar o desenvolvimento pessoal desse executivo, desse profissional. Provavelmente, você que está ouvindo aqui nesse momento deve conhecer pessoas assim, que tem uma alta capacidade, uma pessoa muito qualificada, mas ao mesmo momento é uma pessoa muito explosiva, uma pessoa que tem muita dificuldade em relacionar com as outras pessoas, que tem muita dificuldade em relacionar com pontos de vista diferentes, de maneira que a sua falta de gestão das emoções acaba pesando muito mais do que a sua capacidade intelectual. A pessoa
é um bom profissional, é um excelente profissional, mas porém aquela sua capacidade em fazer as coisas, em resolver as coisas, acaba sendo suplantado pelas suas emoções. Então, esse é um aspecto muito importante, que a inteligência emocional pode, de certa forma, definir a capacidade do indivíduo no uso de sua inteligência racional. De nada adianta a demonstração de um QI muito elevado se imperar o desequilíbrio e a falta de controle emocional em um ser humano. Então vejam aqui a importância da inteligência emocional. Porque se a pessoa não tem a inteligência emocional desenvolvida, a falta de inteligência emocional atrapalha na inteligência racional. Naturalmente que o objetivo dessa apresentação aqui não é estudar de uma forma aprofundada o que é inteligência emocional, por isso é praticamente impossível, né, fazer numa apresentação. O que estarei apresentando a partir de agora nesse slide, aprofundando um pouquinho mais, é a inteligência emocional numa perspectiva de Mindfulness, de como desenvolver a inteligência emocional utilizando Mindfulness, utilizando a meditação. Então, quando o quociente de inteligência está em conflito com a inteligência emocional, o resultado vem ser sempre a confusão nos relacionamentos internos e externos. Relacionamento interno vem ser a confusão em relação a gente mesmo, porque às vezes uma pessoa ela toma uma decisão, corrige alguém ou atua numa determinada linha, mas depois ela mesma acaba se auto-questionando. Será que eu fiz o certo? Será que eu fiz o correto? Será que eu não fui muito duro naquela situação? Será que eu não fui muito radical naquela decisão? Então começa a haver o conflito entre a mente e o coração. Nessa gravura aqui de baixo, né, ela é bem interessante, onde o cérebro fala para o coração: você deveria dizer o que sente. Então isso é muito interessante, porque muitas vezes uma pessoa que é muito emotiva, ela quer que as pessoas adivinhem, né, o que está passando ali dentro dela. Às vezes a pessoa ela fica ali emburrada, né, e não fala, né, enquanto que o coração diz, né, para a mente: você deveria sentir o que diz, né? Porque se você sentir o que diz, provavelmente você não teria dito daquela forma que você falou, ou naquele tom, naquela forma. Enfim, normalmente esses dois mundos sempre entram em conflito, né? Uma pessoa que é mais emocional entra em conflito com uma pessoa que é mais direta, mais racional, mais lógica, e também o contrário acontece. Mas vamos ver agora o próximo slide. Então, nesse outro slide, apenas é uma continuidade do anterior, aonde eu trouxe aqui para vocês mais uma gravura justamente para representar esses dois mundos, essas duas formas diferentes, né, de perceber a vida. Na primeira gravura acima, né, uma pessoa mais racional, digamos assim, ela vai decidir se compra alguma coisa, ela vai olhar a marca, a qualidade e uma série de coisas. Ela vai ler, simplesmente ela vai ler ali o rótulo, né? Que a pessoa vai decidir se leva, por exemplo, o produto. Enquanto que uma pessoa mais emotiva, ela vai decidir ali mais pela embalagem, né? Mais para aquele impacto visual, aquele impacto que produz ali nas suas emoções. E normalmente o marketing, né, trabalha bem com isso, com essas duas questões, né? Depois essas duas gravuras embaixo, né, também são bastante interessantes, que representa esses dois mundos. A pessoa que é mais mental, mais intelectual, né, está dizendo assim: estou preocupado com a nossa situação financeira. E uma pessoa mais emotiva ali fala: então vamos comprar algo bem legal para aliviar o estresse. E depois aqui na última gravura, a mente fala, né? Nós só temos R$ 20 na nossa conta. Como que isso aconteceu? E o coração já fala, né? Não se preocupe, vou encontrar algo
para comprar com os 20 reais agora mesmo, né? Então, esses são os dois mundos, são duas formas diferentes de ver a vida. E esses dois aspectos, né, existe fora de nós, né, pessoas que são mais racionais, pessoas que são mais emotivas, e quando um não consegue compreender, olhar para o outro, isso traz muito conflito nos relacionamentos, tanto no relacionamento familiar como no relacionamento profissional, mas porém isso também traz muito conflito no relacionamento com a gente mesmo, porque por mais mental, por mais intelectual que seja uma pessoa, ela também tem a sua parte emocional e vice-versa, né? E o importante, o que se busca sempre é o equilíbrio. E o que se busca é justamente equilibrar a razão com a emoção. É o caminho do meio. E esse equilíbrio, primeiro, ele precisa acontecer dentro de nós para que ele possa acontecer depois fora de nós. E é justamente nesse contexto que entra o Mindfulness. Então, Mindfulness e inteligência emocional. Como que Mindfulness tem a contribuir com a inteligência emocional? É o que nós vamos ver agora nos próximos slides. Nesse slide aqui estamos trazendo de uma forma assim, mais simplificada, mas o conceito de inteligência emocional. Então, para que haja inteligência emocional, primeiramente precisamos do autoconhecimento das emoções. Isso é primordial, não tem como haver inteligência emocional se nós não nos autoconhecemos. E a partir desse autoconhecimento é que vem o gerenciamento das emoções, e a partir desse olhar para dentro de nós é que desenvolvemos a capacidade de reconhecer as emoções dos outros, e a partir daí também que vamos aprender a lidar com as emoções dos outros. Então veja, primeiro temos que aprender a lidar com as nossas emoções. Enquanto isso não acontecer, nós também não saberemos lidar de uma forma sadia e equilibrada com as emoções das outras pessoas. Então, o autoconhecimento das emoções, ele vai levar o quê? Ele vai levar à autopercepção e à autoconsciência do que melhorar. Então, esse é o ponto crucial, porque é a partir dessa autoconsciência é que nós vamos ter o quê? Consciência da sua ansiedade, consciência do ciúme, consciência da insegurança, consciência do temperamento, porque enquanto não tivermos essa consciência, agimos por impulso. É aí que vem o piloto automático. E a partir do momento então que percebemos isso dentro de nós com o nosso próprio olhar, é que teremos condição de modificar as ações ou comportamento, ou seja, deixamos então de não nos levar mais pelos impulsos, né? O impulso do quê? O impulso de interferir, de criticar, de julgar, de querer controlar as outras pessoas. Às vezes a pessoa fala, bom, eu até gostaria de não ser desse jeito, mas quando eu percebo, eu já fiz. Por que isso acontece? Isso acontece porque a pessoa ela age por impulso, ela não tem o autoconhecimento. Mas vamos ver os próximos slides que isso vai ficar cada vez mais compreensível. Então, o autoconhecimento das emoções leva à percepção do que melhorar. Então, essa autoconsciência ela serve para modificar as ações ou os comportamentos. Por exemplo, uma pessoa ela tem a consciência da sua ansiedade. Então chega um momento em que ela percebe a sua ansiedade. Porque tem muitas pessoas que são ansiosas e não sabem que são ansiosas, porque simplesmente está no piloto automático. Então, quando ela tem essa consciência, ela começa a perceber que por detrás daquela ansiedade tem o quê? Tem o medo, tem a insegurança, tem o perfeccionismo, e fruto de tudo isso, ela exige muito de si mesma. E quando ela exige muito de si mesma, ela tem uma tendência de julgar as outras pessoas de acordo com as suas expectativas. Mas como fazer? Como é possível, na prática, alterar
desenvolver essa percepção, essa autoconsciência e conseguir realmente olhar para dentro de si de forma que a partir desse olhar a pessoa possa mudar. Como fazer isso? Veja, é aqui que começa a entrar a parte prática de Mindfulness ou de um treinamento em meditação. Porque quando nós sentamos para fazer uma meditação, uma técnica qualquer, o que vai acontecer? Essa gravura, ela representa justamente isso. A nossa mente, ela vai trazer todas as preocupações do nosso dia a dia. Então, tudo aquilo que é mais relevante, tudo aquilo que é mais importante ou mais preocupante para nós, naquele momento que sentamos, a mente vai trazer. Vai trazer aqueles pensamentos acompanhados daqueles sentimentos. Então, como lidar com tudo isso? É nesse contexto que a meditação ela tem uma ligação muito interessante com as artes marciais. Porque quando se fala de arte marcial, principalmente aqui para nós no Ocidente, chegou apenas a parte mais superficial das artes marciais, que é justamente a parte mais densa, né? A parte mais física. Mas as artes marciais, por exemplo, em síntese, tem 3 níveis, né? O nível que é mais denso, que é o trabalho com o corpo físico. Depois tem um nível mais sutil, que é o trabalho com a mente, com as emoções, com as sensações. E um terceiro nível, que é um nível mais profundo, já está ligado a algo assim mais transcendental. E nesse sentido, a meditação é a mesma coisa. A meditação ela também trabalha nesses 3 níveis, né? Trabalha no nível do corpo, trabalha no nível da alma e trabalha no nível do espírito. Então a meditação, a exemplo de uma arte marcial, podemos considerar a meditação como academia da mente no sentido de que nós precisamos treinar. Da mesma forma que para que uma pessoa possa adquirir a habilidade em qualquer arte marcial, ela precisa treinar, a mesma coisa acontece em relação à meditação. E a essência das artes marciais em seus níveis mais profundos está ligado com a meditação, porque se uma pessoa não consegue dominar a sua mente, não consegue ter foco, não consegue ter um domínio sobre as suas emoções, ela também não consegue se desenvolver, né, dentro de uma arte marcial. E nesse outro slide aqui, nós temos uma frase muito interessante de Bruce Lee, que diz o seguinte: você continuará sofrendo se tiver uma reação emocional a tudo que é dito a você. O verdadeiro poder é sentar e observar tudo com lógica. Se as palavras controlam você, isso significa que todos podem controlá-lo. Respire e permita que as coisas passem. Então, o que é isso? Nessa frase aí está a essência da meditação. E a essência da meditação também vem ser a essência das artes marciais em seus níveis mais profundo. Porque o que é o processo de meditação? O processo de meditação é justamente quando uma pessoa, dentro de uma meditação formal, ela senta, ela se concentra numa âncora que pode ser o seu corpo, pode ser a respiração, um som, uma música, mas chega um dado momento em que aquele conteúdo mental do dia a dia vem. E isso nós chamamos de distração. Então a pessoa percebe que aquele pensamento veio e aquele pensamento está o levando, né, para longe. Então ela toma consciência da distração. A partir do momento que ela toma consciência da distração, ela vai reorientar a sua atenção, digamos, para a respiração novamente. Até que vem um outro pensamento. Aquele pensamento vai, a pessoa se dá conta, traz de volta. Depois o pensamento vai novamente, ela traz de volta. Então esse é o treinamento que se faz em Mindfulness, em meditação. E qual que é o resultado desse treinamento? Para isso ficar cada vez mais compreensível, vamos olhar os próximos slides.
Então, normalmente, que acontece? Reagimos por impulso. Vêm os pensamentos, vêm os sentimentos, nós simplesmente deixamos nos levar por aquele impulso, seja de raiva, de tristeza, de ira, de dúvida, não importa o que seja. Então, isso é o normal que normalmente acontece com as pessoas. Isso no dia a dia. Agora vamos ver o que vai acontecendo na prática quando vamos trabalhando com a meditação. O que acontece na prática, no primeiro momento, é essa autopercepção dos pensamentos, dos sentimentos. E essa autopercepção, ela é muito, muito, muito importante porque ela nos leva a um distanciamento dos pensamentos e sentimentos. É a partir desse distanciamento que começamos a sair do impulso. Então essa que é a parte fundamental, porque quando nós não temos ainda o hábito de meditar, então todos esses pensamentos, esses sentimentos, né, representados por essas carinhas, né, tanto nesse slide como no slide anterior, isso está como que junto, né, vamos dizer. Isso aqui vem e normalmente aquele pensamento, aquele sentimento é como se fosse uma verdade absoluta. Vem aquele pensamento, vem aquele sentimento e a pessoa acredita que aquilo realmente é real. Mas o que acontece quando uma pessoa começa a treinar a meditar? Então ela senta, vocês nesse momento, né, que está assistindo, pode fazer essa experiência e presta atenção, por exemplo, na respiração. Simplesmente presta atenção. Veja nesse momento como que está a sua respiração. Ela está lenta ou está rápida? Está superficial? Está profundo? Simplesmente presta atenção. O normal é que em poucos segundos nos vem um pensamento. Pesquisas mostram o seguinte, que hoje o ser humano ele tem a capacidade de manter a sua atenção no objeto no máximo por 7 segundos. Em seguida já vem a distração. O que é essa distração? É o pensamento, é aquela vozinha na cabeça. Eu tenho que fazer tal coisa. Ou aquele comentarista interior que está comentando, comparando aquilo que está ouvindo. Porque normalmente nós não sabemos ouvir, nós ouvimos pensando na resposta que vamos dar para aquela pessoa, ou não sabemos ouvir de uma forma integral alguém, ou estamos no passado ou no futuro. Mas quando paramos, veja, de uma forma intencional, numa técnica de meditação, começa a haver essa autopercepção. Então, essa autopercepção é isso, pessoal. A gente vai se separando um pouquinho do pensamento, ó. A gente começa a perceber. Então, há um espaço. Então, isso daqui é fundamental, veja. Um espaço entre eu e meus pensamentos. Então, eu percebo que veio aquele pensamento. Eu tenho que ir no supermercado. Ou vem uma recordação sobre a quarentena, ou sobre o vírus. A gente percebe que está vindo esse conteúdo. Então, quando a gente percebe, vamos chamar isso de espaço, de distanciamento. E a partir desse espaço é que começamos a sair do impulso. Então, esse é um passo importantíssimo dentro de um processo de meditação. Por quê? É aí que nasce a chamada autoconsciência. É aí que nós começamos a ter consciência do seguinte: se pensamento e sentimentos vão e vêm, então eles não são reais. Se eu percebo, veja, digamos assim, se eu percebo que tem um pensamento chegando, então quem sou eu? Eu sou esse pensamento que está chegando ou eu sou esse estado de consciência que percebe o pensamento? Veja, é uma diferença fundamental. Isso chama metacognição, a capacidade de perceber os pensamentos e os sentimentos. De repente eu estou ouvindo uma música, eu sinto que vai chegando uma tristeza.
Ó, ela está chegando. Quem sou eu? Eu sou aquele ser que percebe que a tristeza está chegando ou eu sou a tristeza? Veja, quando nós estamos no piloto automático, não tem essa autoconsciência. Eu sou aquela tristeza. Eu sou aquela preocupação, aquele medo, aquela insegurança, aquela ansiedade. Porque não existe o espaço. Simplesmente aquilo gruda em nós, gruda na gente. Mas com a prática regular da meditação, vem essa separação dos pensamentos, esse distanciamento e essa autoconsciência, esse questionamento em relação aos próprios pensamentos. É justamente aí que começa a acontecer o gerenciamento das emoções. Começamos a sair do impulso e começamos então a gerenciar as emoções. Mas vamos para o próximo slide. Então, essa autoconsciência, ela nos leva justamente a essa percepção. Percepção do quê? Eu tenho escolhas. Eu escolho fazer algo diferente com essa ansiedade, com esse medo, com esse ciúme, com essa insegurança. Veja, antes dessa percepção, a pessoa não tem escolha. Vem um ciúme, ela fica com ciúme. Vem insegurança, ela fica com insegurança. Vem um medo, ela fica com medo. Vem a ansiedade, desencadeia todo aquele processo dentro dela. Mas a partir desse distanciamento, vem essa autoconsciência. Então, esse distanciamento dos pensamentos e sentimentos nos leva ao gerenciamento das emoções. E a partir desse gerenciamento das emoções, dessa percepção daquela emoção, é que começa também a ocorrer a percepção das emoções das outras pessoas. Então, essa consciência interna nos leva a uma consciência externa. E a partir desse momento que eu tenho a consciência, que eu tenho escolha, eu escolho fazer algo de diferente. Veja, então daí saímos da reação automática e vamos para a ação consciente. Esse é um aspecto muito importante, é um estágio muito importante do treinamento em meditação ou em mindfulness. É quando saímos da reação. A reação ela sempre é automática, ela é por impulso, né? Bate, batemos, xinga, xingamos. Pode ser que a pessoa ela não responde xingando para fora, mas para dentro ela fica remoendo, ela fica sofrendo com aquilo. Mas ela sai desse lado reativo e começa a partir para a ação consciente. Então deixamos de agir por impulso em relação a si mesmo e em relação às outras pessoas. Só que esse treinamento que a gente faz em meditação, nós vamos extrapolando isso no nosso dia a dia. Aquele momento que praticamos, seja 10 ou 15 minutos, que aprendemos a relacionar com os pensamentos, com os sentimentos, sem ser levado por eles, então trazemos isso para o nosso dia a dia e isso que começa a fazer a diferença. Apenas trazendo um exemplo prático, né, de uma pessoa que certa vez relatou, ele havia combinado, né, com a sua esposa determinada ação, mas no dia seguinte, né, quando eles se encontraram na hora do jantar, ele tocou novamente naquele assunto e, para sua surpresa, a sua esposa já tinha uma ideia totalmente diferente daquilo que eles haviam combinado. Então, naquele momento, o primeiro impulso que ele teve, ele comenta, foi de raiva, com vontade de xingar, mas só que ele teve consciência, veja, é o interessante, né? Então, ele percebeu que quando a sua esposa falou algo diferente, chegou aquela raiva. Quando ele percebeu que chegou aquela raiva, ele tomou consciência daquela raiva, só que essa consciência fez com que não agisse por impulso. Ele disse que saiu, se retirou do ambiente naquele momento e depois voltou, né, para o jantar, e após o jantar retomaram novamente aquele assunto e chegaram num consenso. Mas porém, né, segundo essa mesma pessoa, se ele tivesse simplesmente agido, ou melhor dizendo, reagido por impulso,
o que ele teria feito? Ele teria discutido com a sua esposa, a sua filha, a criança estava ali presente, teria presenciado aquilo, provavelmente iria ficar chorando e teria estragado o jantar de todo mundo. Mas a partir dessa percepção, dessa autoconsciência, ele teve escolha. Escolha do quê? De não agir por impulso, de não agir por aquela contrariedade que chegou naquele momento, porque houve esse espaço, né? Porque a pessoa já estava praticando a meditação. O que é isso, pessoal, em outras palavras? É inteligência emocional. Inteligência emocional é justamente essa capacidade de gerenciar as nossas emoções. Se não houvesse inteligência emocional ali, o que teria acontecido? A briga, a discussão, o envolvimento de uma criança que iria presenciar aquilo e depois ficaria mais difícil de consertar aquela situação. Então, a inteligência emocional é justamente isso, é saber lidar com uma situação, saber lidar com aquele desconforto que existe dentro de nós, mas com sabedoria, porque agindo simplesmente por impulso, a consequência depois será pior. Serão outros elementos depois que teremos que trabalhar e resolver. Então, o relacionamento com as nossas emoções de uma forma consciente é a inteligência emocional. É um relacionamento saudável com as nossas emoções, sem ser atrapalhado por elas. Veja, não é que nós vamos deixar de ser tristes. A tristeza, ela faz parte da vida, mas um relacionamento consciente com a tristeza faz com que a gente não entre, por exemplo, no desespero. É normal que num dado momento a pessoa esteja irritada. Isso faz parte, as emoções faz parte, né, da natureza humana. Mas se a pessoa fica o tempo todo irritada, mal-humorada, isso traz uma consequência negativa para si mesmo, porque em primeiro lugar a pessoa sempre vai estar estressada. Então, os hormônios dos estresses sempre vão estar altos, então ela vai estar relacionando de uma forma ruim, negativa consigo mesmo, e também vai estar relacionando de uma forma ruim, de uma forma negativa com as pessoas que estão ao seu redor. O relacionamento consciente com esse lado faz com que essa emoção ela fica mais equilibrada, né, dentro de nós. A mesma coisa. É normal sentir-se inseguro frente, às vezes, a uma situação que é nova para nós. Mas, porém, não é normal se já fizemos uma atividade 10, 15, 20 vezes, mas mesmo assim continuamos inseguros, continuamos ansiosos. Então, isso atrapalha a nossa vida, atrapalha o relacionamento com a gente mesmo e com as outras pessoas. O que a meditação faz? Ela nos leva a esse autoconhecimento, a esse conhecimento, a olhar de uma forma mais equilibrada para isso, né? A diminuir, por exemplo, o volume dessa emoção. Mesma coisa o medo em si, de uma forma equilibrada, o medo é algo saudável, né? É bom ter um pouco de medo, mas porém se o medo está atrapalhando, está travando a nossa vida, está travando os nossos relacionamentos, está travando o nosso progresso profissional, familiar, não importa que área que seja. Então, isso é um relacionamento não saudável com essa emoção. E o treinamento com meditação nos leva a ter essa autoconsciência. Aprendemos a gerenciar essas emoções. É nesse outro slide aqui, tem algo assim muito interessante. No primeiro momento pode vir a pergunta, então uma pessoa que pratica a meditação, ela consegue resolver por si só, então, todos os seus conflitos, seus dramas e os seus traumas? Não, não necessariamente. Veja, às vezes uma ansiedade um pouco mais forte, à medida que a pessoa vai meditando, isso vai equilibrando, porque ela aprende a entender essa sua ansiedade e gerenciar essa sua ansiedade. Mas quando essa ansiedade já vira um transtorno, já vira uma crise de pânico, então a meditação por si só
não é suficiente. É necessário um processo terapêutico, né, para a pessoa desmontar esse mecanismo muito forte da ansiedade, de forma que ela fica num patamar que a pessoa daí consegue dar conta sozinha com a meditação. Mas porém, a meditação ela ajuda nesse processo, nesse tratamento. Mesma coisa a depressão. Uma pessoa que tem a depressão, ela precisa às vezes de um tratamento terapêutico, né? Precisa de um acompanhamento. A meditação ela ajuda, ela contribui muito aliada a um tratamento. Por quê? Porque à medida que a pessoa vai meditando, ela aprende a identificar aqueles pensamentos. Ela percebe que aquele pensamento, se ela continuar com ele, dando corda, viajando com aquele pensamento é o princípio que vai levá-la a um estado de depressão. Ela vai perceber se aquela tristeza que ela começou a sentir, se ela não gerenciar aquela tristeza, isso também poderá levá-la à depressão. Por isso que a meditação aliada, por exemplo, a um tratamento para depressão, para uma crise de pânico, ajuda muito, mas sozinho por apenas a meditação às vezes não resolve. Mesma coisa, às vezes uma fobia, uma compulsão, um medo muito forte, ou seja, coisas muito traumáticas, é necessário um acompanhamento, um tratamento, né, terapêutico aliado à meditação. Então eu coloco isso no sentido para não trazer assim uma certa expectativa que a meditação por si só pode resolver tudo. Não, a meditação, muitas coisas podemos resolver dentro de nós praticando a meditação e muitas coisas podem melhorar dentro de nós, muito tratamento, né, se torna efetivo quando aliamos também a esse tratamento a prática de meditação. A nível cerebral, a prática regular de meditação tem um efeito muito interessante. Existem trabalhos, né, que mostram o seguinte, que a prática regular de meditação produz um efeito inibitório nas amígdalas. As amígdalas fazem parte, né, do nosso cérebro límbico, onde vem ser a sede das nossas emoções. E a meditação aumenta a atividade do córtex pré-frontal esquerdo, que é a área neural do livre-arbítrio, do raciocínio, da autorregulação das emoções, do planejamento, da flexibilidade. Por isso que a prática da meditação vai levando naturalmente ao equilíbrio emocional. Porque às vezes uma pessoa que é muito reativa, uma pessoa que é muito impulsiva, né, ela tem muito desenvolvida essa região límbica, né, ou essa região das amígdalas. O que a meditação faz? Com o tempo vai inibindo essa região e vai ativando mais, né, essa outra região aqui, o pré-frontal, de forma que a meditação, segundo as pesquisas que existe, realmente traz um efeito bastante efetivo. Então, a meditação ela traz uma contribuição muito grande, tanto para a inteligência emocional quanto para a inteligência racional. Então, contribui para esses dois tipos de inteligência. Mas o melhor ainda, a meditação ela traz justamente o equilíbrio entre a razão e a emoção. Isso traz, né, paz interior, traz discernimento e uma série de outras coisas mais, tanto no que se diz respeito no relacionamento com a gente mesmo, também traz muita harmonia no relacionamento com as outras pessoas, com o mundo exterior, porque é a partir do autoconhecimento é que temos a capacidade também de conhecer melhor as outras pessoas. Atualmente, os pesquisadores têm falado de uma terceira inteligência, inteligência espiritual. Inteligência espiritual necessariamente não está ligado com religião. A inteligência espiritual está ligado mais com o significado, com os valores que nós damos à vida, está ligado com perdão, sensibilidade, compaixão, criatividade, gratidão, entre outras habilidades, né? Então não vamos falar desse assunto, né, nesse momento, mas
apenas que gostaria de comentar com você. A prática também de meditação nos leva a desenvolver essa inteligência espiritual. E o que é melhor, equilibrar, né, os três níveis, os três tipos de inteligência. Então, para finalizar, vou contar para vocês uma breve historinha que sintetiza bem o que é inteligência emocional. Dizem que Buda estava descansando na sombra de uma árvore quando chegou um insultador. Então esse insultador dirigiu a ele muitas palavras, muitas calúnias, muita difamação e uma série de outras coisas mais. Mas ele simplesmente permaneceu tranquilo, inalterado, até que aquela pessoa pegou e foi embora. Quando aquela pessoa foi embora, um discípulo que estava ali próximo veio questioná-lo: Mestre, mas como que você permitiu que essa pessoa dissesse tantas e tantas coisas para você e você simplesmente não se defendeu? Daí Buda disse a esse seu discípulo: se você leva até alguém um presente e essa pessoa não aceita esse presente, com quem fica o presente? Ele respondeu: bom, o presente fica comigo mesmo. Falei, então, essa pessoa trouxe até mim um presente e eu simplesmente não aceitei. Veja, isso é algo que acontece muito no nosso dia a dia. As pessoas às vezes chegam com um presente de medo, de preocupação, de ansiedade, de ira, de calúnia e uma série de outras coisas a mais. Se nós simplesmente aceitamos esse presente, nós também ficamos ansiosos, com medo, preocupados, enfim, bagunça toda a nossa parte mental, a nossa parte emocional. E inteligência emocional é justamente isso, é aprender a ter discernimento no que se diz respeito às nossas emoções, às emoções das outras pessoas, saber gerenciar as nossas emoções, não ir por impulso, trabalhar com inteligência nesse relacionamento com a gente mesmo e com as outras pessoas. Então sair do impulso e começar a trabalhar com a ação consciente, com a resposta consciente. E tudo isso é possível como? Treinando, se dedicando, trabalhando com alguma técnica. Enfim, é algo que está no alcance de qualquer pessoa, basta apenas a gente querer. Porque a inteligência emocional, em maior ou menor grau, cada pessoa já traz um pouco, já traz traço de inteligência emocional. Digamos assim, que a gente já herda um pouco dessa inteligência emocional. Mas porém com um treinamento, principalmente um treinamento em mindfulness, um treinamento de meditação, nos ajuda a desenvolver essa capacidade. Gratidão pela sua atenção. Nos próximos vídeos eu vou começar uma série Por que Meditar? Pretendo trazer aqui alguns estudos e comprovações que a ciência já tem a respeito dos benefícios da meditação para a saúde física, mental e emocional.